Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Quando a gente chega, a gente diz boa noite. Quando sai, a gente diz boa noite. Quando precisa, a gente diz por favor. Quando a gente recebe, a gente diz obrigado. Quem é o meninozinho privilegiado que não aprendeu isso desde a tenra idade? Quem foi o meninozinho privilegiado? Eu digo privilegiado porque tem muita gente que não teve acesso a um conselho de pai e mãe porque estavam na labuta séria desde a madrugada. Esses são os princípios da educação. Outro é quando você está em público, e em público pode ser nas compras do supermercado, pode ser em um programa de televisão como este, que também é público, num discurso no parlamento, seja na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, no Senado, são ambientes públicos. Ou ainda, neste período que Natanael gosta de falar de pós-verdade, a verdade líquida do Bauman, que toma o formato do objeto que a contém, nesses tempos tão de espelhos distorcidos, a rede social também é um ambiente público. E os homens públicos, sejam eles simples jornalistas como eu, ou um governador de estado, ou um presidente da república, deveria se dirigir ao seu público, seja ele os 100 mil telespectadores dos analistas, ou os 200 milhões de brasileiros que precisam, devem parar para ouvir o que o presidente está falando. É por isso que ele deve se dirigir, ele e todos os outros homens públicos, ao seu público com educação. Essa que eu comecei falando, o bom dia, o até logo, o por favor, o obrigado. Não é através de palavras de baixo calão, não é através de indiretas sorrateiras, não é através de insultos, nem de ameaças. O processo comunicativo, Ave Jürgen, é bem maior do que as gentilezas do dia a dia. Dito isto, como diria o padre Antônio Vieira, Natanael, isto posto, como diria o bom padre, eu continuarei me dirigindo aos homens e aos peixes. Hoje nós vamos receber 2 professores que carregam em si a dignidade da docência. Um deles, um velho conhecido não vou entregar a idade dele, eu não ligo de falar a minha, mas a gente se conhece há um bom tempo, professor da Universidade Federal do Maranhão, do Departamento de Comunicação Social, professor Ferreira Júnior. Seja muito bem-vindo, professor. Boa noite. E o colega Jamil Marques, cearense da Gota Serena de nascimento e atualmente mora no meu estado de origem, o Paraná, onde leciona na Universidade Federal daquele estado. Está aqui no Maranhão, a convites, né, professor, para proferir a aula inaugural do mestrado profissional em comunicação. Objeto de muita luta, não só de Ferreira Júnior, mas de tantos outros professores para que este mestrado, Natanael, chegasse aqui. Sonho eu, e acho que sonha você também, um dia poder fazê-lo, né? A gente que está aqui a toque de caixa na vida. Quero também cumprimentar meu colega de bancada,
Boa noite você também. Seu professor Júnior. Né? Há muito tempo atrás, aí, lá pelos 20 e poucos anos, né? E fico feliz também que ele continua na luta aí, na resistência pela uma boa comunicação, uma boa formação de profissionais, né? Que esse país tanto precisa nessa era de fake news, incertezas e de obscurantismo, Geraldo. Isso. Então, acho que seja bem-vindo também, professor. Missão difícil, né? Porque lecionar na República de Curitiba, né? Que é o coração ali, pode-se dizer, né? Desse novo Brasil de direita aí que... Pensei que você ia falar o olho de Sauron. Professor, seja bem-vindo aos analistas. Obrigado aos dois. Obrigado também ao professor Ferreira. Obrigado pela oportunidade de estar aqui em São Luís, num momento tão especial, a exemplo desse, em que a Universidade Federal do Maranhão consegue abrir um programa de pós-graduação profissional na área de comunicação. São pouquíssimos os programas de pós-graduação profissionais no Brasil e a Universidade Federal do Maranhão conseguiu, é uma das pioneiras, é uma das universidades mais importantes que nós temos e é uma alegria, uma satisfação muito grande poder fazer parte, colaborar nesse momento de inauguração do programa. Professor Júnior, foi quanto tempo de batalha para agora acho que daqui a alguns minutos a aula, estamos em plena aula já, né, aqui durante o programa. Olha, foram 10 anos para a gente arredondar, para ser um pouco mais preciso, mas na verdade é um pouco antes e se intensificou um pouco depois. É justo que a gente conte essa trajetória, até porque participaram vários atores, atrizes, né, desse processo de... Nós mandamos 2 propostas não bem sucedidas, né, uma em 2012 e outra em 2015. E esta que foi bem sucedida, que foi aprovada, foi em 2017. Mas há 10 anos, quando o professor Jamil foi nosso colega aqui na Universidade Federal do Maranhão, já se acalentava esse sonho e ele até chegou a participar de alguns encontros, de algumas reuniões para discutir o tema. Mas, Geraldo, esse é um sonho antigo que foi realizado, sabe? Aquela coisa sem querer parafrasear o personagem famoso do cinema, missão dada, missão cumprida. Cumprimos a missão. E não foi só eu, obviamente, são 8 professores. E agora é o segundo desafio, né, professor, que é estabelecer e dar prosseguimento ao curso, né? Sim, é consolidar. Consolidar até porque hoje nós temos um cenário diferente, um cenário no qual se pode pensar em ter um doutorado profissional. E eu quero crer que se nós caminharmos da forma correta, cumprindo as metas, com a produtividade adequada, dentro de 5 a 6 anos, eu coloco esse horizonte, pode ser até menos, a gente possa estar pelo menos enviando uma proposta. O termo técnico é APCN, né, que é uma sigla para aplicativos para cursos novos. Todo ano a CAPES disponibiliza para as universidades. Então, eu quero crer que a médio prazo a gente possa ter este outro sonho. Professor Jamil, a gente não pode deixar de tocar no assunto. Natanael já até tocou, o senhor está lá no olho do furacão. Como é que é a relação dos jornalistas, do jornalismo, da comunicação, do curso de comunicação da Federal do Paraná com essa questão de Lava Jato? Porque deve ser um vai e vem de jornalistas lá do mundo inteiro. Vocês já discutiram isso por lá? Existe uma profusão de profissionais, de fato, que atuam especificamente na área da Lava Jato, que cobrem especificamente a área de comunicação e política, e Curitiba, não tem como negar, virou um local especial nos últimos anos no Brasil, nos últimos 5, 6 anos no Brasil, exatamente por conta da cobertura política. A gente tem não só a questão do ex-juiz Sérgio Moro, que atuava em Curitiba, mas também a própria estadia, a própria prisão do ex-presidente Lula. Um dos mais populares de todos os tempos. Então, assim, são coisas muito interessantes que acabam acontecendo na cidade, que, por exemplo, alteram a rotina de produção dos jornalistas. A gente pode pensar, por exemplo, que diariamente há jornalistas que comparecem à Polícia Federal, que fazem a cobertura do acampamento, seja também de quem visita o ex-presidente Lula, seja da própria rotina, de como é que a rotina
é alterada no âmbito da Polícia Federal. Então, isso tudo acaba fazendo com que, especificamente, Curitiba seja alvo de uma série de curiosidades do ponto de vista da produção jornalística. Isso acaba afetando, claro. A gente acaba pensando, por exemplo, como é que, especificamente, os estudiosos da área de comunicação e política podem colaborar para que os jornalistas consigam fazer uma investigação mais aprofundada, uma cobertura de melhor qualidade. Então, isso acaba, de fato, tornando a cidade um lugar muito especial e um cenário, de certa forma, desafiador para o próprio profissional, porque todo dia ele também precisa se reinventar, todo dia ele precisa, de alguma maneira, saber qual é o ângulo que eu posso abordar, qual é a novidade que houve nesse processo, porque, perceba, né, a gente tem não só a questão do poder judiciário atuando, do próprio juiz, do próprio julgador, no caso, atuando por lá, mas também do Ministério Público. Então, o Ministério Público também tem ali uma ligação e isso tudo faz com que, por exemplo, o jornalista que é formado no Paraná também precise ter um tipo de formação específica, um tipo de treinamento específico para entender qual é a atuação do Ministério Público, qual é o papel do juiz, qual é o papel da Corte Recursal, qual é o papel do Tribunal Regional Federal, do Supremo Tribunal Federal, quem recorre a quem, como é que funcionam os diferentes advogados que vão lá atuar para num determinado tipo de processo. Então, isso acaba oferecendo uma série de desafios para a própria formação do jornalista. E isso é importante. E nada mais adequado do que a gente discutir essa questão também de formação do próprio profissional jornalista, quando a gente tem aqui no Maranhão a criação de um curso de comunicação profissional, que exatamente tem esse vínculo muito mais próximo com o mercado. E depois dos vazamentos aí do Intercept, aí, como é que ficou lá o clima lá? Porque ali, né, né, Geraldo, o coração da operação, né? E fatalmente ali o apoio ali acaba sendo maior, até porque o Paraná é um estado, né, mais alinhado ali com essa coisa da direita, do PSDB, né? Sempre foi ali o próprio PSL, né? PSL, Bolsonaro foi né? Votadíssimo lá. E como é que está ali, ficou o clima ali depois desses vazamentos do Intercept ali? Qual é a repercussão na cidade? O que os jornalistas de lá estão dizendo que fazem a cobertura? Não chega a ser uma repercussão tão diferente daquela que a gente tem em outras cidades, daquela que a gente tem em outros lugares do país. Porque, de fato, do ponto de vista profissional, hoje em dia os vazamentos do Intercept não afetam especificamente, de forma especial, a cidade de Curitiba ou o estado do Paraná, porque são vazamentos que têm uma repercussão nacional. Mundial até, né? Mundial até, a gente não pode negar isso. Então, de certa maneira, não tem um tipo de reação distinta por parte dos profissionais de lá. Claro que é muito mais fácil, é muito mais cômodo para o profissional de Curitiba ter acesso, por exemplo, aos procuradores. Se os procuradores tiveram seus diálogos vazados, então você consegue acompanhar mais de perto ali a repercussão entre os procuradores ou entre o próprio Poder Judiciário, mas isso não chega a alterar especificamente, não tem grandes diferenças, pelo menos eu não percebo grandes diferenças no que se refere à audiência, no que se refere ao público ou ao cidadão comum. Todos eles acabam tendo, de alguma forma, por conta da cobertura nacional, acabam tendo então um tipo de impressão muito semelhante àquela que a gente tem em outras cidades, em outras capitais, porque afinal boa parte dessa cobertura sobre o vazamento se deu também ali pela internet, por outros jornais de circulação nacional, então isso acaba tendo uma repercussão muito semelhante, pelo menos para o cidadão, em relação a esse ponto. A gente faz a nossa primeira paradinha e volta já com os dois professores. Voltamos aqui com os analistas. Hoje falamos de comunicação, sem deixar de falar em política. Recebemos o professor Jamil Marques, da Universidade Federal do Paraná, que está aqui para proferir a aula inaugural do primeiro mestrado profissional em comunicação aqui na Universidade Federal do Maranhão, de onde recebemos o professor Ferreira Júnior. Eu queria fazer a primeira pergunta para vocês. A gente terminou o primeiro bloco falando de The Intercept, professor Jamil e professor Ferreira. Como que vocês estão vendo esse jornalismo desse tipo aí, tocado pelo Glenn Greenwald, e com essa repercussão, essas discussões que subiram à tona, né, Natanael, do sigilo da fonte, sendo que ao mesmo tempo parece que está claro que a fonte é mesmo esse hacker tão importante que ao fim e ao cabo é como é que a gente fala lá no Paraná, um borra-bota, vamos dizer assim. Como é que vocês estão vendo o jornalismo? Ele está num momento de questionamento? Professor Ferreira Júnior, começamos com o senhor. Com certeza, é uma reconfiguração da própria profissão. A profissão está em xeque, já de algum tempo.
Agora, eu quero crer que a crítica de mídia que se faz em torno da mídia mainstream, da mídia alternativa, ou chamada de alternativa, a mídia mais fora do sistema da grande empresa jornalística, ela é a toque de caixa hoje das pesquisas acadêmicas. Do ponto de vista da universidade, nosso questionamento continua sendo crítico, inclusive eu diria até uma crítica da crítica, sabe? Ou seja, a crítica sobre a crítica que se faz contra as práticas administrativas ditas, né, irregulares, ilegais. Então, esse tipo de crítica que se ouve no rádio, por exemplo, você está sintonizado numa estação de rádio no seu veículo, você está ouvindo, tá? Aquela crítica do jornalista. Eu acho que cabe uma crítica nossa sobre esse tipo de posição que muitas vezes é direcionada, ela e ela é cerceada também. Está acontecendo agora um fenômeno muito interessante, sob o meu ponto de vista, é que os jornalistas críticos, por exemplo, aos governos do PT, tanto do presidente Lula quanto da presidenta Dilma, hoje eles estão sofrendo censura, estão sendo afastados das suas empresas, sendo demitidos. Esta semana mesmo, que encerramos hoje, né? Houve já um jornalista que saiu, salvo engano, da Jovem Pan, da Rádio Jovem Pan. Então, eu acho que é um cenário muito rico para análise acadêmica. Eu acredito que o professor Jamil concorde com esse ponto de vista. Inclusive, ele, o grupo dele, que é da Compolítica, da Comunicação e Política, que se dedica a essa questão, tem, eu acho que, um acervo, né, um estoque de temas para pesquisa. Antes de passar a palavra do professor Jamil, eu quero só lembrar aqui que a aula do professor Jamil, inaugural hoje, é intitulada A Pesquisa em Comunicação e Política no Brasil, Problemas e Oportunidades. Eu acho, Natanael, que nós nunca recebemos um convidado que se encaixa tão perfeitamente nos analistas, que atua justamente nos dois blocos que a gente intensamente, né, professor Ferreira Júnior, aqui, que é a política e comunicação. E então, professor, dando continuidade a essa discussão deste jornalismo aí, que é altamente político, né? Veja só, Geraldo, Natanael, Ferreira. Ferreira estava falando algo que é muito interessante, especificamente sobre o papel do jornalista, a atuação política do jornalista. Se a gente parar para pensar um pouco sobre o que tem acontecido no Brasil ao longo desses últimos anos, a gente vai perceber a importância da comunicação e como a comunicação tem de fato alterado, ou pelo menos sido acusada de alterar o jogo político. Por exemplo, o PT, o ex-presidente Lula reclamam que a comunicação de massa construiu uma imagem negativa do Partido dos Trabalhadores e por conta disso o PT não teve tanto sucesso eleitoral quanto obteve em outras eleições. Então a gente já percebe aqui que a comunicação já tem de fato um papel, um tipo de influência. Especificamente sobre a questão do Intercept, a gente também pode perceber outras influências da comunicação. Primeiro, o próprio vazamento se deu por conta de instrumentos de comunicação digital, justamente o telefone. Ali, então a gente já começa a perceber de que forma o telefone os aplicativos passaram a ser também instrumentos, passaram a ser também elementos que são utilizados pelos agentes do campo político, do campo do poder judiciário, por agentes representativos, por agentes da comunicação. Então a gente já percebe de que maneira o próprio desenvolvimento tecnológico da comunicação alterou o modo como a gente se comunica, o modo como a gente fala. Isso por um lado. Por outro lado, a gente também consegue perceber como é que o próprio jornalismo vem se reconfigurando também, claro, por conta da tecnologia. Um site como o The Intercept, que não tem o poder de fogo de grandes empresas de comunicação, consegue acabar pautando, digamos, entre aspas, a grande mídia. Porque, de certa forma, as informações que ele passa a ter, as informações que o Intercept passa a oferecer para a esfera da cidadania são de interesse público. Aí a gente começa então a perceber como é que uma coisa vai reconfigurando a outra, né? Como é que um site acaba pautando a televisão, pautando o impresso, pautando o rádio, sendo pautado também, de certa forma, acaba
concentrando a atenção dos agentes no Congresso, no Poder Executivo, no Poder Judiciário. Então, isso tudo causa uma série de transformações que a gente acaba percebendo assim que a coisa mudou muito rapidamente no cenário da comunicação. Isso que o professor Ferreira acabou de falar, por exemplo, do ponto de vista ético, do ponto de vista da formação do profissional, é algo que precisa de fato ser pensado e é algo que precisa de fato ser melhor refletido, inclusive porque as próprias práticas da profissão também vão sendo alteradas. Se você antes não era um jornalista vinculado a grandes veículos, a grandes empresas, você não tinha tanta possibilidade de aparecer. Agora, dependendo do tipo de material que você tenha, se for um material de interesse público, quem sabe, eventualmente, isso pode até pautar a grande imprensa. E como a comunidade acadêmica está se preparando, vem se preparando para esse dilema, porque nós, assim, eu vou me incluir no meio, estudamos, né, assim, os veículos de comunicação eram mais restritos, eram concessões, rádio, TV, os jornais, os impressos um pouco fora disso, sempre foram um pouco mais livres, mas sempre, né, os maiores, sempre atrelados a grande grupo de comunicação. E com a internet, principalmente o smartphone, veio a possibilidade de uma quantidade enorme de emissores, né? E essa quantidade enorme de emissores, né, também acaba tendo um leque de mensagens verdadeiras ou falsas, assim, que não se pode nem acompanhar de fato. E como a comunidade acadêmica está se preparando para essa quantidade de emissores e tentar, sabe, moldar isso de acordo com o que a gente estuda lá no começo, que é a ética jornalística. Bem, a questão da ética, dentro da semiótica, né, que é a minha área, a ética é binária. Sabe? Dentro da semiótica do Pussy, primeiro é a estética, depois a ética e depois a semiótica, que é a lógica. Então, a escolha ética é sempre uma escolha binária. Ou seja, você tem um caminho e tem outro, né? Tem um caminho talvez mais estreito, né, que é o de perseverar e tentar ver o que está acontecendo, se realmente checar as informações, mas tem aquele que é do compartilhar, a gente vê isso diariamente. Então, esse dilema, que o que é belo, é bom, é justo, né, vem lá dos gregos, eu acho que é uma coisa que deve se perseguir independentemente das fontes serem multiplicadas de forma exponencial. O que o professor Jamil falou é muito importante. Hoje você não tem mais aquele monopólio da informação de que um veículo, ele pauta toda uma discussão. Nós, um pouco mais velhos, aí não é questão também da idade, né? Não vamos nos entregar, mas a gente tinha aquela coisa, saiu numa revista semanal importante, isso na década de 80, de 90, era... De matar. Hoje você já, em segundos talvez, ou minutos, vamos, para não ser tão emblemático, em minutos você pode estar checando se aquela informação é correta ou não. Isso vale, inclusive, para a transparência junto ao poder público. Isso é o que eu acho mais interessante. Hoje, fiscalizar o poder, que é, digamos, o pano de fundo de toda o trabalho, da lógica de trabalho jornalística. Você está fiscalizando. Lógico que tem aqui uma velha discussão, quem fiscaliza o fiscal, tal, mas esse papel, inclusive fiscalizar a mídia, que eu acho que também é muito interessante, que a gente saiba quem está divulgando, por que a pessoa está divulgando, quanto o governo está anunciando naquela mídia para divulgar. Então, essas informações realmente... e aí até eu gostaria de resgatar um conceito que é muito enxovalhado, que é o do hacker, né? Na verdade, o hacker não é o maldoso, né? Não é o do mal é o quacker, né? Que é o que quebra, né? Ou seja, o hacker é aquele que quer a liberdade de informação. E esse pessoal do Intercept, eu acho que eles cumprem essa regrinha aí perfeitamente. Né? Eu acho que no caso do Intercept, né? Eu acho que, assim como foi no caso lá do Greenwald, lá no caso do Wikileaks, lá do Snowden, que ele vazou os documentos americanos. Se lascou esse, né? Mas eu acho que é mais uma questão de coragem, né? Porque você está de posse do material daquele que sabe que pode derrubar a República e você jogar aquilo ali, né, num país que está vivendo uma transformação social, né, enorme, com um governo que passa por cima, né, de tudo, né, e com a maior disfarçatez possível, eu acho que é mais um ato de coragem.
Mas mesmo assim, a comunicação ela se molda muito rápido. Por quê? Porque assim, tem o vazamento ali, está lá claro que é o áudio lá do Deltan Dallagnol, Geraldo. Aí, ao mesmo tempo, quando sai aquilo ali, vem o outro lado da mídia da direita lá, que é aquela bolha ali, e já vem rebatendo aquilo ali, já coloca em xeque aquilo ali, e não se tem uma identificação, não se tem mais aquele selo, pô, isso aqui é verdade, isso aqui aconteceu, não, isso aqui foi rebatido. Então, assim, está se falando para 3 ou 4 mais correntes, né, que todas elas adotam um conceito de verdade diferente. E não tem mais aquela unidade da informação. Hoje, o que eu percebo, Geraldo, é que assim, que a notícia é para todo lado, que antigamente a gente sabia exatamente quem era contra, quem era a favor, e hoje não, hoje há uma confusão do que é verdade, né? E a comunicação nesse aspecto, assim, a ciência, que eu considero assim, a mais importante das ciências, que estuda o comportamento humano, que auxilia o comportamento humano, eu acho que não conseguiu sintetizar tudo isso para se tentar ter uma linguagem única novamente da informação, porque a informação hoje, infelizmente, né, são várias linguagens, são várias correntes de verdade. Como lidar com isso, professor? Pode responder depois do intervalo, professor? Claro. Vamos guardando, a gente volta já já. Voltamos com os analistas, hoje recebemos professor Jamil Marques e professor Ferreira Júnior. Dá uma resumidinha, Natanael, para repassar a palavra para o professor. A esperança da comunicação tentar unificar o conceito de informação e verdade, porque hoje está verdade para qualquer lado, né? A distribuição de que tem mais acesso, não interessa se tem credibilidade ou não, colocou ali, o cara já leu ali, já vem outra mensagem, já esqueceu o assunto, ficou volátil. Na manchete, efêmero, volátil. Há como a comunicação, assim, ter esperança de ter uma unificação e um padrão de informação novamente? Natanael, a sua pergunta é fundamental. E eu acho que para tentar respondê-la, não é uma pergunta fácil, não é algo fácil de dar resposta, mas para tentar respondê-la eu posso talvez apelar para o conceito de opinião pública. Se a gente parar para pensar, há coisa de 100 anos, a gente tinha uma quantidade de atores específica que era responsável por formular o que a gente chama de opinião pública. Ou seja, os temas, as agendas, as opiniões que circulavam, as posições políticas que circulavam nos jornais, por exemplo, nos impressos. Então, os jornais impressos no final do século XIX, durante algumas décadas do século XX, eram os agentes mais importantes a formularem, a colaborarem nessa formulação da opinião pública. A partir da segunda metade do século XX, a gente passa a contar com uma quantidade muito maior de agentes. Televisões e agentes e plataformas, não só agentes, mas também plataformas. Televisões, maior pluralidade de canais de rádio, de TV, de impresso em várias cidades pequenas, médias, com as suas emissoras. A gente então passa a ter uma profusão de agentes, de atores, mas ainda assim todos eles, em boa parte, praticamente todos eles, vinculados à comunicação de massa convencional. Mesmo assim, eram poucos grupos, eram oligopólios que a gente tinha na televisão, mesmo no impresso, que tem um pouco mais de liberdade, como você mencionou no bloco anterior, mas ainda assim você precisava de um capital grande para você poder ter uma imprensa, um jornal, de fato, específico, bancar uma circulação, bancar um conjunto de profissionais. O que acontece? A partir da comunicação digital, a gente passa a ter uma profusão muito maior de agentes. A gente passa a ter uma profusão muito maior de atores e de produtores de conteúdos. Claro que esses produtores de conteúdo não vão conseguir concorrer da mesma forma, com a mesma capacidade, o mesmo poder de fogo que a gente tem nessas plataformas ou nessas empresas, nessas instituições de comunicação tradicionais. Mas em alguma medida, de alguma forma, em determinadas situações, eles conseguem até pautar essas grandes empresas. É o caso do que aconteceu agora no The Intercept. O que acontece? Uma coisa é o que nós temos na prática. Como é que, por exemplo, a comunicação digital tem alterado os nossos modos de produzir conteúdo e de receber conteúdo. Outra coisa é, será que essas práticas estão sendo acompanhadas pela teoria da comunicação? Será que, por exemplo, quem estuda consegue mapear essas práticas, consegue compreender essas práticas? É claro que a gente vai ter um delay aí entre a prática e entre os estudos nessas práticas. Mas, de alguma forma, eu tenho a sensação de que a teoria da comunicação ainda não consegue explicar esses fenômenos que a gente passa, com os quais a gente passa a conviver. Vou te dar um exemplo. É o que se chama de segunda tela.
Cada vez mais, quando você, por exemplo, está vendo um debate na televisão, ao mesmo tempo que você vê a TV, em que você tem acesso às informações que os candidatos estão te passando, aos argumentos, às críticas que os candidatos fazem entre si, você está lá no seu telefone, no seu smartphone, olhando o Facebook, olhando o Twitter, olhando rede social, olhando a repercussão, participando da repercussão. Isso é o que se chama de fenômeno de segunda tela. A teoria da comunicação ainda não conseguiu explicar de forma aprofundada, já há trabalho sobre isso, mas não conseguiu explicar de forma aprofundada esse tipo de fenômeno. A grande questão é, como é que a gente consegue, diante dessa profusão de informações, porque agora a gente tem não só apenas rádio, jornal e TV, a gente também tem internet, mas mesmo considerando apenas a comunicação digital, a gente tem Twitter, Facebook, sites de mídias tradicionais, sites independentes, blogs, pessoas, usuários que você segue porque você admira, você gosta. A grande questão agora passa a ser como é que a gente consegue atrair essa audiência. A disputa passa a ser pela atenção desse usuário, passa a ser pela atenção dessa audiência. Um clique. Porque, exato. Tem tanto tipo de informação disponível, a informação ficou tão barata, é tão fácil você ter acesso à informação, que agora a disputa é pela atenção dessas pessoas. Então, eu acho que ainda existe um certo intervalo, digamos assim, entre as práticas de comunicação que nós temos e, de fato, quais são as ferramentas conceituais que nós desenvolvemos até agora para tentar compreender esses fenômenos. Uma coisa interessante é que hoje o acadêmico, ele não fica só na sua torre de marfim, ou seja, escrevendo seu paper, publicando em revistas especializadas, aqui e acolá até publicando em jornais e revistas de grande circulação, né? Ele também está nas redes sociais, ele também intervém, ele também é ator participante. E sobre isso, até vocês falaram em fake news, pós-verdade, eu acho que eu vi um post da professora Ivana Bentes, que é da UFRJ, que milita também nessas redes sociais, dizendo o seguinte: essa questão da fake news tem uma questão, às vezes não se leva em consideração, que é a crença. A pessoa quer acreditar naquilo que você está dizendo. É a velha fé. É, a velha fé. Ou seja, tem uma questão de crença aí muito forte. Então, eu concordo com o professor que nós, na comunicação, ainda não tem o delay, né? Ou seja, não dá para acompanhar em tempo real o que está acontecendo. Mas eu acho que aqui e acolá já tem algumas manifestações que são interessantes, que talvez reportem, melhor dizendo, a essas questões que talvez tenham sido negligenciadas ao longo da evolução científica, tá? Lógico, sempre há críticas, a crítica Foucaultiana à ciência e tal, mas talvez a ciência não dê conta disso tudo. A gente tem que apelar para outras áreas de conhecimento para dar uma resposta, pelo menos razoavelmente adequada, a essa questão. Porque muda muito rápido, né? A gente tinha até pouco tempo atrás o conceito das 3 telas, mas aí o tablet não deu certo, né? E foi praticamente deixado de lado, já começou, né, e saiu rapidamente. Sabe o que eu estava me lembrando aqui, Natanael, professor? Que nos primórdios que eu peguei, Ferreira Júnior pegou, da passagem da máquina de escrever para a tela, quando inventaram o hipertexto, foi uma grande coisa. Hipertexto hoje em dia não faz sentido. Continua, Natanael, desculpa. Pois é, né? E acaba a gente ali, né, ficando à mercê desse bombardeio de emissores, que hoje com o celular o cara tem uma estação de televisão, uma estação de rádio, ele grava, ele edita e ele emite, publica lá no YouTube e pronto, né? Ele virou um emissor. Mas assim, isso é interessante, se você me permite, Antônio, bem rápido. Isso é interessante porque a gente começa a perceber que existe um delay, não apenas entre as práticas que nós verificamos, de formas de uso ali mesmo, que a gente utiliza no dia a dia essas ferramentas, não existe um delay apenas entre essas práticas e os estudos na área de comunicação, mas existe também um delay entre essas práticas e a coisa do próprio ponto de vista legal. Se você parar para perceber, a coisa nos anos 60 foi que o Brasil montou a sua estrutura de redes de comunicação via satélite e, ao mesmo tempo que montou essa estrutura de comunicação via satélite, também criou, também deu início ao aprofundamento do seu marco legal na área de comunicação. Criação do CBT, do Código Brasileiro de Telecomunicações, criação do sistema Telebrás, na época, que foi privatizado durante os anos 90. Mas o mais interessante, por exemplo, é que o CBT, nos anos 60, propôs, e fazia sentido naquela época, uma separação entre o que era radiodifusão
e o que era telecomunicações. Então fazia essa separação muito bem, por exemplo, entre o que era simplesmente você transmitir uma informação e o que era produzir a informação. Então, quem tinha uma concessão de radiodifusão, por exemplo, tinha a possibilidade de produzir o conteúdo, estava autorizado a produzir o conteúdo. Mas uma coisa era a produção, outra coisa eram as redes de transmissão dessas informações. Isso daí exatamente é o que se chama de... O radioamador é um bom exemplo do outro lado. Exato. Isso é o que se chama de telecomunicações, por exemplo. Quais são as redes que permitem o tráfego, o envio, a transmissão dessas informações. Nos anos 60, a gente conseguia fazer esse tipo de separação de forma muito nítida. A partir dos anos 2000, a gente não sabe mais, por exemplo, um telefone que eu tenho aqui. Em princípio seria telecomunicações, porque é só transmissão de dados, transmissão de voz, né? Hoje não é só voz apenas, mas é a transmissão de dados, por exemplo. Mas quando, por exemplo, eu utilizo o telefone para produzir conteúdo, você acabou de falar que a gente pode ter uma televisão, se quiser por meio do smartphone. Eu utilizo para produzir conteúdo, mas eu produzo esse conteúdo e ao mesmo tempo transmito via redes de telecomunicações. Como é que legalmente, como é que o marco legal passa a dar conta, passa a fiscalizar, por exemplo, esse tipo de situação? Então a gente começa a perceber que as práticas são muito mais rápidas. Claro, do que os estudos, não tem como ser em tempo real, o professor Ferreira falou muito bem. Claro. Como é que a gente consegue fazer esse tipo de prática repercutir na pesquisa, por um lado, e como é que a gente consegue fazer esse tipo de prática também ser repercutida, também ser considerada pela própria formulação do marco legal? São desafios que... Pois é, e nesse desafio, né, você falou que a nossa comunicação foi moldada, acho que no mundo inteiro, já, ali baseado na escola de Frankfurt, né, com todos os seus teóricos ali, profetizando até o futuro, né, até no caso da internet, foi lá atrás que foi McLuhan, né, O McLuhan é da aldeia global. Que é um... Então, hoje em dia, assim, por exemplo, eu vejo como uma ameaça até a Agenda 7 ali, porque hoje em dia ali, né, antigamente se fazia o conceito ali, né, os grandes veículos ali chegavam ali, pô, esse aqui é o conteúdo e todo mundo seguia para aquilo ali. Hoje, um pequeno como o Intercept ali pode chegar e pautar todo mundo. Claro que o outro lado, por exemplo, no caso da Globo, como tem, né, interesse em não derrubar muito a Lava Jato, que eles construíram, né, a Lava Jato ideologicamente junto com o pessoal no começo, né, fechou os olhos. Mas mesmo assim, conseguiu, né, pautar um lado da história ali, assim, ter um apelo muito grande. Como é que fica a Agenda 7 nesse novo futuro de comunicação ali? Acho que ela está ameaçada ou vai conseguir sobreviver a tudo isso? Bom, eu acho que de fato o agendamento acaba tendo a sua natureza transformada. A ideia de agendamento vem lá dos anos 70 e procurava fazer um paralelo entre a agenda da comunicação, da mídia, entre aspas aqui, a agenda da mídia, e procurava verificar empiricamente se essa agenda que a mídia propunha, esse conjunto de temas que ela propunha, se era estabelecida algum tipo de sintonia com a agenda dos próprios eleitores. Ou seja, será que a preocupação da comunicação era a mesma preocupação dos eleitores? Se fosse a mesma, porque provavelmente a comunicação de massa também estaria influenciando os próprios eleitores. A grande questão é que eu acho que hoje em dia o fenômeno não é apenas de que forma o pequeno também consegue pautar o grande, mas o fenômeno que eu acho mais interessante, além desse, é a profusão de agendas que nós passamos a conviver. A gente passa a ter tantos emissores, tantos agendamentos, e a gente passa a ter tantas preferências e opções de informação, de fontes de informação, que muitas vezes a gente pode. Claro que a gente vai ter uma agenda comum, são grandes temas que acontecem, uma tragédia, por exemplo. Se acontece, todo mundo vai compartilhar aquele tipo de tema, mas existem também outros micro temas, digamos assim, que fazem parte de um cotidiano, de uma convivência que a gente passa a estabelecer com agentes muito mais localizados. Então, assim, se você tem interesse num tipo de tema específico, você consegue hoje em dia ser pautado por um pequeno, por um grande, você vai ser pautado por diferentes fontes, existem diferentes possibilidades de pauta. A abordagem empírica de campo, então, começa a ter um suspiro de começar a ter um protagonismo novamente na comunicação? Será? Professor Ferreira.
Olha, eu sempre acho, né, que é bom ver o que ver o nosso ditado aqui, ver de perto para contar de certo, né? Então, esse, né, que é o newsmaking, eu acho que sempre é interessante. Você está ali fazendo pesquisa de campo, fazendo pesquisa mais empírica, porque muitas vezes o particular, por exemplo, isso até os cientistas sociais e políticos falam, por exemplo, uma realidade política aqui do Maranhão, específica, pode destoar de uma nacional. Eu vou dar um exemplo aqui, fazer uma provocação. Por exemplo, quem é os grandes antagonistas na cena política nacional? PT e PSDB. Nos últimos 20, 25 anos, talvez até 30. No Maranhão, os dois partidos nunca tiveram grande importância eleitoral. Zero. Então, não estou dizendo que não tenham, por favor, né? Olha, se o senhor não disser, eu posso dizer. O senhor quer que eu diga? Tudo bem, deixa quieto. Continua, professor. Então, desculpa. eu acho que tem essa questão de que a pesquisa empírica, Natanael, eu acho que ela sempre vai ter a sua relevância, sabe? Ela vai ter sempre, a gente tem que sempre estar... E para isso tem a universidade. Acho que a universidade tem desenvolveu metodologias, ferramentas para que a gente continue tendo esses pontos de vista, digamos, dissonantes. E a gente tem também a multidisciplinaridade que está cada vez mais entremeada na nossa vida. Eu até me lembrei, quando vocês estavam falando isso, de um livro, você precisava ler esse livro grandão, chamado Elogiemos os Homens. Elogiemos os Homens, de um fotógrafo e um jornalista norte-americano que foram contratados para fazer uma grande reportagem pela Times Magazine, ou foi o Washington Post, não me lembro, no começo do século XX. E fizeram uma reportagem que acabou ficando marxista demais para os americanos, porque eram os pobres do sul dos Estados Unidos, daquele pós-Primeira Guerra. Elogiemos os Homens Incríveis, não. É um livro, leiam, sensacional, é da época que o jornalismo, era o início do jornalismo literário. A gente já passou um pouquinho do tempo, mas vamos mesmo assim, topa? Brincar? Bora brincar de bloqueio ou compartilha? Muito bem, vamos lá, bota o primeiro. Já, quase que eu falei um nome aqui. Abraham Weintraub, o ministro da Educação. O senhor, professor Jamil, primeiro, bloqueio ou compartilha esse? É polêmico, ele é bem polêmico. Particularmente, eu tenho algumas divergências, um bom conjunto de divergências, mas eu acho que autoridades públicas sempre devem ter algum tipo de atenção. E, na verdade, elas têm atenção. Então, por mais que você não goste, esse tipo de compartilhamento precisa ser feito. Então, assim, a minha tendência é, quando se trata de autoridade pública, a gente precisa compartilhar, inclusive para poder criticá-la. É o compartilhamento técnico. E o senhor, professor Ferreira? Eu também vou por aí. Até porque, para você fazer a crítica, construir uma crítica, você tem que ter a informação. Tem que ter uma informação sobre futuros para poder empreender uma crítica, e já estamos fazendo. Inclusive, a Universidade Federal do Rio de Janeiro já se manifestou pelo Conselho Universitário, e outros estão debatendo e se manifestando. Eu concordo com o professor. Compartilhar não é endossar. Não é endossar. Isso, é para vigiar, né? Elogiemos os Homens Ilustres, o nome do livro. Segundo nome. Tá aí, ó, o futuro embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, deputado federal. Bloqueia ou compartilha? Começa com Ferreira Júnior agora. Esse eu bloquearia porque eu não concordo com essa nomeação. Eu acho que nós temos uma escola, que é o Instituto Rio Branco, com larga experiência em formar diplomatas, não só no Brasil, como até de outros países. Então, precisamos prestigiar os diplomatas de carreira. Esse é o meu ponto de vista, tá entendendo? Não só para o Ministério das Relações Exteriores, a chancelaria, quanto para as embaixadas mais importantes, tanto pelo Brasil, pelo mundo todo, né? O Brasil tem que estar representado pelas melhores cabeças. Até porque nos Estados Unidos já tivemos grandes embaixadores. Vou citar um até que, digamos, era um banqueiro, né? Era o Walter Moreira Salles, um grande banqueiro e tal. Né? Década de 50. 60. Juscelino. Professor Jamil. Eu bloqueei. Eu acho Aí não tem negócio de homem público, hein, Natanael? Mas especificamente esse cargo tem
outras pessoas, a gente tem um conjunto de pessoas também muito bem capacitadas para poder ocupar esse tipo de posição. E eu acho que especificamente, exatamente porque nós temos aqui um posto, uma escola muito bem conceituada, tradicional, internacionalmente respeitada, eu acho que a gente não precisa criar esse tipo de tensão, a gente não precisa criar esse tipo de desconforto, digamos assim. Inclusive o próprio parlamento, o próprio Senado vai avaliar isso de maneira muito cuidadosa, espero eu. Será? Semana que vem nós vamos receber aqui no programa um diplomata de formação, já está retirado, assim como os dois ilustres de hoje, também é um professor, pós-doutor, um dos maiores poetas maranhenses da atualidade, um dos maiores prosadores, muito premiado. A gente vai receber aqui o Ronaldo Costa Fernandes, semana que vem. Era uma surpresinha que não é mais. Vamos ver, terceiro nome. Tá aí, ó, colega nossa, jornalista, embora ela pesque uma matériazinha daqui, outra da acolá, Joyce Hasselman. Eu bloquearia e ainda daria um prêmiozinho, sem comentários. Certo. Jamil. Eu acho que tem uma postura, também bloquearia, mas também acho que ela tem uma postura, ao mesmo tempo, um tanto agressiva, digamos assim, em relação à oposição. E eu acho que isso acaba não construindo. Eu acho que a gente pode, de alguma forma, divergir, discordar, sem necessariamente provocar gratuitamente o seu adversário. Eu acho que vai por aí. Para finalizar, tem mais um. Aí, ó, o homem da vez, esse caboclo. Olha bem, Natanael, esse cara é quem está dando as cartas no Brasil. Rodrigo Maia, jovem demais. Bloqueiam ou compartilham o presidente da Câmara? Eu acho que... Eu compartilho. Posso não compartilhar das ideias e das agendas, mas se a gente parar para pensar, a coisa de 10, 12 anos, chegou-se a dizer que o DEM estava extinto. O PFL, depois mudou para Democratas, estava extinto. Arena! Exatamente, vários partidos, teve várias denominações. E de repente você olha e o partido... O Democratas, hoje em dia, comanda o Congresso Nacional. Na Câmara, no Senado, tem bancadas importantes, tem deputados relevantes, deputados que ajudam a decidir, a configurar qual é a agenda. E, de alguma forma, se você parar para perceber a atuação do presidente Rodrigo Maia, ele é um parlamentar que tem trânsito com diferentes colorações ideológicas. Então, eu acho que essa é uma virtude. Por mais que você discorde, mas eu acho que é um tipo de virtude que a gente tem precisado. E ele é preparadíssimo. Também temos choques de ideias, acho que Natanael pensa do mesmo jeito, mas é preparado. Ferreira, quer falar alguma coisa sobre ele? E ainda te digo mais uma coisa. Eu acho que talvez no futuro, talvez não um futuro tão longo, a curto, médio prazo, a gente vai ter que pensar, a gente que eu falo o Brasil, vai ter que pensar no parlamentarismo, que talvez seja a solução para evitar crises frequentes. E o Rodrigo Maia se coloca como um bom primeiro-ministro, né, pelos motivos apontados pelo professor Jamil. É um sujeito que tem diálogo. Será que vai ser de novo esse recurso, Natanael, de voltarmos a ser parlamentar? O professor Sidney Chalhub até falou isso aqui. Eu bloquearia todo, Geraldo. Porque até o Rodriguinho? O Rodrigo, Geraldo, assim, no meio dessa catarse que a gente está vivendo, no meio desse obscurantismo ali, talvez seja o único ali que coloca a cabeça para fora. Mas o corpo também está todo enlameado, né, Geraldo? Porque o PFL e DEM, na verdade, sempre foram... A gente esqueceu o PDS. Sempre foram vampiros do poder, né, Geraldo? Sempre estavam ali no pescoço sugando sangue, né? Então... Já entramos muito aqui no tempo, vamos chegar perto do Heródoto hoje. Professor Jamil, despeça-se, não temos muito tempo, mas dá para dar um adeus e falar com o povo maranhense. Bom, quero agradecer pela oportunidade de conversar com vocês, agradecer ao Natanael, Geraldo, professor Ferreira, ao corpo docente da própria Universidade Federal do Maranhão, a quem eu mais uma vez parabenizo pela criação do mestrado profissional. Muito do que a gente discutiu aqui, por exemplo, desse descompasso entre prática e teoria, pode ser endereçado, pode ser encaminhado pelos egressos desse curso
de mestrado profissional em comunicação. A ideia é justamente essa, aproximar o estudo teórico, a formação conceitual, a prática profissional nas diferentes áreas, seja no jornalismo, na publicidade, nas relações públicas. Então eu acho que o programa de pós-graduação em comunicação, o mestrado profissional que a UFMA agora passa a ter, tem um papel fundamental na compreensão desses fenômenos de forma um pouco mais rápida, mais ágil, para a gente não ter esse intervalo entre a prática e a teoria. Professor Ferreira Júnior, em seu nome eu parabenizo não só os 8 que lutaram por esse mestrado, assim como todo o corpo docente do curso de comunicação. E parabenizo o senhor, pode também vender o seu peixe. Não, pois é um departamento de mais de 40 pessoas, houve pessoas que tiveram uma atuação bastante atuante para que nós tivéssemos o mestrado, embora não tivessem na proposta, a chefia do departamento, a coordenadoria do curso estão tendo, porque isso é um processo. Nós precisamos adequar a carga horária, nós precisamos tentar conteúdo disciplinar, então é um desafio muito grande que vamos enfrentar, mas a ideia central é que tenhamos o espaço para crítica de mídia, para formação profissional, inclusive pelo fato de o programa ser um programa profissional, dar um retorno social talvez mais rápido para a sociedade. Tá? Foi uma estratégia que usamos, mas ela vai ao encontro desse apelo que existe hoje, tanto no âmbito governamental quanto no âmbito da sociedade, de que a universidade dê respostas pontuais para questões específicas. E isso é que o nosso mestrado profissional quer. Natanael. Vamos beber sexta-feira, né, Geraldo, para esquecer, né, as bobagens que nosso presidente fala, né, esquecer o que aconteceu no Maranhão, no Cajueiro, aquela ação, né, agressiva na frente do Palácio dos Leões ali. Acho que jamais isso pode se repetir, acontecer, né, acho que lamento muito. Parabenizar quem está na luta, né, quem continua defendendo seus ideais, seja na Câmara Federal, no Parlamento Estadual. Acho que o debate, né, o bom debate tem sempre que pautar o país, Geraldo. Um abraço a todos. Muito bem. Como eu falei no começo do programa, é a educação que vai salvar o nosso país. Tem sido assim nos últimos 250 anos. Nenhum país conseguiu êxito que não tenha tomado por base a educação. E eu vou falar um pouco mais de educação a partir de hoje. Por enquanto, deixo meu grande abraço, meus agradecimentos a todos vocês por aquilo que dizem de bom, por aquilo que dizem que nós podemos melhorar. Até segunda!